O que fazer quando você errar? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre erros e eu quero trocar uma ideia com você sobre o que você precisa fazer quando você errar. Deixa eu só arrumar um pouquinho mais essa câmera aqui. Agora melhorou. Então, lembrando para você que eu gravo esses vídeos aqui porque eu gostaria de realmente ter ouvido isso há, sei lá, 10, 12 anos atrás. Eu acho que teria me poupado muita coisa aqui, de vários assuntos que eu trago aqui para dentro desse canal, não só sobre empreendedorismo, mas também sobre vida real, sabe? Sobre erros, acertos, reflexões, filosofias, momentos de vida que eu tenho vivido, inclusive, e tem me feito chegar mais longe, tem me feito realmente alcançar e ter novos resultados na minha vida, nos negócios, nas empresas, resolver problemas, resolver os BOs e avançar, sabe? Prosseguir na vida. E eu gostaria muito de ter ouvido muita coisa que eu falo aqui há muitos anos atrás. Mas é por isso que eu gravo eles aqui. Então se inscreva no canal, curta os vídeos, comente. E até nesse vídeo aqui, comente o que é que você faz quando você erra. Eu quero ouvir você também. Porque eu quero falar um pouco para você sobre o que eu faço e sobre o que talvez para você pode fazer sentido no seu momento de vida em relação a isso. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é: reconheça quando você erra. Reconheça quando você erra. A nobreza de um homem também está em reconhecer os seus erros. A nobreza de um homem e de uma mulher está em olhar para dentro e ver que errou. Isso traz segurança para qualquer pessoa. Todo mundo erra, não tenha compromisso com o erro. E deixa eu te dar uma notícia, você vai errar pra um cacete na vida. Você vai errar pra caramba na vida. Só que qual que é a sabedoria da vida? É que eu vou errar muito, só que eu não preciso e não posso e não quero preferir errar sempre nas mesmas coisas. Você errou, você fez errado. Beleza, reconheceu, assumiu, corrigiu. Aí, beleza, você vai corrigir o seu erro. Ok, é corrigível? Ok, show de bola, corrige. Não erra de novo, pô. Você já tem a experiência. Você já aprendeu o que é errar nesse problema que você teve. Não erra de novo. Percebe isso. Eu sei que existem erros que a gente puxa. Existem erros que de forma inconsciente a gente acaba atraindo para nós. Por quê? Porque esse erro precisa se tornar um problema e todo problema ele tem uma utilidade na nossa vida. E às vezes você precisa do problema, porque ele é inconsciente. Você puxa esse problema para você. Por quê? Porque você precisa dele para tentar resolver alguma coisa emocional que você não percebeu ainda. Gabriel, me dá um exemplo. Pessoas, uma mulher ou um homem, que só atrai gente que não presta nos relacionamentos. Você precisa desse problema. Você não conseguiu ainda parar para entender que você tem um padrão de comportamento e você tem um padrão de pessoas pela qual você se atrai e esse mesmo padrão te leva sempre para o mesmo problema. Rejeição, problema com narcisista, com gente maluca tentando te controlar, nananana, que são coisas que vêm lá da infância que você aprendeu lá. E você não parou para perceber esse rolê ainda. Porque você não entendeu que você precisa desse tipo de gente para perto de você, para te dar um problema. Por quê? Porque aquela alma de menina ou de menino lá da infância quer tentar corrigir um problema que aconteceu lá. Porque a tua cabeça não consegue diferir realidade. Então você se atrai por aquele perfil de gente ou de comportamento ou de quer que seja, por conta do seu padrão de comportamento, para te colocar dentro de um erro, para te colocar dentro de um problema, porque você precisa desse problema, porque aquela alma de criancinha lá está tentando resolver um problema lá de trás, que teve lá atrás, com a ausência de um pai, a ausência de uma mãe, um abandono, uma rejeição, trocentos milhões de coisas possíveis que pode ser. E aí você puxa esse problema para você e você não consegue perceber que isso é do seu padrão de comportamento. Então existem erros que se tornam problemas porque você precisa desse problema. Porque ele é inconsciente. Você puxa esse problema sempre acontece,
e você não consegue se perguntar por que raios esse problema sempre acontece. E aí você precisa parar, perceber, visualizar, e aí agora você viu. Se esse vídeo está fazendo sentido para você e você começou a cair uma ficha aí que você tem problema que você sempre tem, repetidamente, frequentemente esses problemas acontecem, sabe? Dívidas, problemas de relacionamento, problemas de relacionamento te levam sempre para se sentir rejeitado, se sentir abandonado, para se sentir vítima das coisas, problema que você puxa para te fazer ser controlador demais, sabe? Cara, todo problema que sempre acontece, dívidas, você bater, acidente, você tá sempre doente, sempre doente, sempre doente, sempre ferrado, sempre ferrado. Tudo tá desmoronando toda a vida. Problemas que você tem que são do seu comportamento. Você puxa isso para você. Você precisa desses problemas. E você não se deu conta. Você permite esses problemas acontecerem. Porque você precisa deles. Sacou? Então o primeiro ponto é você olhar para esses erros e resolver, cara. A vida é sobre resolver as coisas. Errar, você vai errar de monte, pô. Agora eu preciso errar consciente. Quer dizer, às vezes eu vou errar inconscientemente, ok, mas eu preciso ter a consciência de que eu errei. E eu preciso olhar de forma consciente para isso e perceber, porra, isso aqui faz parte de um padrão de comportamento meu ou foi só um vacilo? É um problema de caráter ou foi só um vacilo? Porque existem erros que são problemas de caráter. E aí o problema de caráter é um pouquinho mais difícil de resolver. É um pouquinho mais difícil de corrigir. Por quê? Porque o problema de caráter você fere outras pessoas também. Agora, quando são problemas que são só seus, erros que são só seus, existe o erro que é seu e existe o erro que compromete e fere outras pessoas. Então, o que fazer quando você erra? Velocidade em corrigir. Velocidade em corrigir. E a velocidade em corrigir depende do tamanho do erro. Seja verdadeiro, seja honesto, seja coerente. Faça uma limpeza dentro de você e vê esse erro, esse problema que eu gerei através do erro que eu cometi. Por quê? Será que ele é um padrão de comportamento seu? Porque daí é um pouquinho mais profundo para você resolver. E vai doer pra caramba. Porque você vai ter que mexer com coisas que você não queria mexer. Dentro de você. Mas erros pequenos. Traição nem se fala, cara. Traição é um erro que fere outras pessoas, é mais difícil de corrigir e você vai precisar deixar de ser narcisista controlador. Porque você não tem controle sobre as outras pessoas. E você não tem controle nenhum se a pessoa vai querer te perdoar e voltar para você. Esquece. Desculpa te falar isso, não sei se era o que você queria ouvir. Mas quando ferem outras pessoas, esqueça. Você não tem controle sobre o que o outro sente e nem sobre as decisões do outro. Aceite isso. Quanto mais rápido você aceitar isso e você se livrar do padrão narcisista controlador que você tem, ou narcisista vingador, ou qualquer que seja o seu padrão, você precisa entender que você não controla ninguém. Você só pode controlar si mesmo. Você só tem decisão e poder de controle sobre si mesmo e as suas ações. Agora faça o seguinte, perdoe, se perdoe, perdoe o outro também, peça perdão, sinto muito, eu te amo e obrigado. Obrigado por quê? Porque essa cagada, esse erro que você fez, te fez perceber que você tem que mudar. Olhe para os seus erros como quem olha percebendo que tem que mudar. E não como quem olha como quem precisa repetir os erros. Esse é o pior. E eu sei que tem pessoas que são cegas por seus próprios erros. Mas você errou, velho. É um problema que dá para corrigir? Corrige e resolve. Peça perdão. Dê o braço a torcer. Não vai te matar. Eu não consigo pedir perdão. Você tem que resolver isso dentro de você, cara. Isso é uma treta que tá dentro de você. Por que você não consegue pedir perdão? Quem que você não consegue perdoar? Seu pai, sua mãe? Seus parentes? Alguém que te traiu? Seja lá quem for. Alguém colocou isso dentro de você. Que você não pode perdoar. Quem disse que você não pode perdoar?
Você foi muito perdoado, pô. Você foi muito perdoado. Quem é muito perdoado, muito ama e muito perdoa. Agora, se você não reconhece nem que você foi perdoado por aquele que te amou e morreu por você, você não consegue enxergar isso, que você também é um frouxo, porque eu também sou. Olhar para dentro de mim e ver o quanto eu fui perdoado e dar de cara com a verdade de vida. Eu não vou dar o braço a torcer e perdoar alguém? Como assim não? Posso não querer conviver com a pessoa, mas vai em paz. Tá perdoado. Eu fui muito perdoado. Você quer ajuda para se levantar? Beleza. É isso aí. Toma o seu rumo e vai. Sacou? Posso não querer conviver com algumas pessoas, mas quem sou eu para não perdoar alguém, cara? Aí você tem que olhar para dentro de você e resolver. Enquanto você não resolver esses BO, você tá ferrado. Você tá ferrado. Se você é o tipo de pessoa que diz que não consegue perdoar ninguém, escuta uma coisa que eu preciso te falar. Quem não sabe agir com misericórdia, existe um reservatório de misericórdia que nós temos. Cada ser humano tem. Quem não sabe e quem não é misericordioso com as pessoas, quando precisar de misericórdia, não terá. Seja perdoador, seja misericordioso. O perdão é mais sobre você do que sobre o outro. Aprende, entende isso, pelo amor de Deus. O perdão é mais sobre você do que sobre o outro. Porque quando você não perdoa, você mofa você mesmo, dentro do seu coração, você mesmo. Porque você fica remoendo um rancor, um ódio, uma amargura que está dentro de você e que só machuca você, não o outro. É isso que você precisa entender. Então tira essas porcarias de dentro de você e resolve. Errou? Vai, corrige, resolve. Não dá para corrigir, por quê? Porque depende de uma outra pessoa para conseguir, você vai ter que aceitar, mano. Dá para reatar? Não dá? Beleza, fechou. Você errou numa empresa, numa sociedade, os caras querem te arrancar de lá, vaza. Ué, você vai ficar fazendo o quê? Não tem, você errou, você não quer pedir perdão, não quer resolver? Não quer dar o braço a torcer? Não quer voltar algumas casinhas para trás para ter a confiança de novo? Não quer realmente rebobinar a fita? Então fechou, cara. Você tá querendo o quê? Você não tem como controlar as pessoas. Entende? Então, assuma que errou. O principal, acho que a nobreza de um homem realmente está em não ter compromisso com os erros. Não tenha compromisso com o erro. Viu que errou? Vai lá e peça perdão, resolva. Ah, pô, errou com uma palavra que não era para ter falado, não era para ter agido de um jeito com um funcionário, com um colaborador. Você estava estressado, você estava sei lá o quê, você falou errado com uma pessoa que você gosta, que machucou, que feriu, que sei lá o quê. Vai lá e resolva. E aí existe vamos dizer assim, a prática do negócio. O que mostra que você realmente está disposto a fazer diferente não são as suas palavras bonitas, são as suas ações. Palavra bonita não resolve nada. As ações é quem mandam. Então, haja coerente com aquilo que você fala. Seja coerente com aquilo que você fala, com aquilo que você verbaliza. Essa é a palavra. Seja coerente com isso. Errou? Resolve. Assuma o mais rápido possível que você errou. Resolva, peça perdão, sinto muito, eu te amo, obrigado. Fechou. A vida é sobre isso, cara. A vida é finamente sobre não ter compromisso com o erro. Não erra de novo nas coisas que você já errou. Você já aprendeu. Você quer aprender de novo? Você quer passar pela consequência de novo de uma cagada que você fez? Sai dessa frequência de erro. Sai desse ambiente de erro. Sai dessas amizades que só te levam a errar sempre nas mesmas coisas. Sai desse site, dessas porcarias que você vê que só te levam a errar. Vaza daí. Você sabe quando você tá perto de errar, cara. Alguma coisa tá acontecendo quando tudo acontece. Você sabe quando você tá perto de errar.
Você sabe, cara. 90% dos nossos erros nós sabemos quando estamos prestes a cometê-los. Entendeu? Então vaza desse lugar. Ah, Gabriel, é difícil. É difícil, cara. Não é pra ser fácil, é pra ser feito, entendeu? É pra ser feito. Quanto mais você fizer, mais fácil vai se tornar. Ah, mas eu não consigo. Eu tô aqui pra te lembrar que você consegue. Tamo junto.